Olá, iluminados! Vamos para mais um vídeo para expandir a consciência, para você encontrar conhecimentos, porque quando você tem conhecimento, você tem poder. O conhecimento liberta. E quando eu entrei nesse caminho de autoconhecimento, que eu entrei no meu despertar espiritual, que eu entrei no meu caminho de autoconhecimento, eu não sabia praticamente nada, assim. E eu fui buscando muito, porque eu queria me curar. Eu estava cansada de viver os mesmos ciclos, mesmo ciclo, sempre mais do mesmo, nada mudava. E eu decidi, eu falei, não, chega, eu vou dar um basta nisso. E eu fui buscar conhecimento. Então, quando você conhece e você encontra a causa, a raiz do seu sofrimento, você se liberta, você transmuta aquela situação. E eu decidi que eu ia criar esse canal porque eu queria dividir com as pessoas. Se eu puder ajudar uma pessoa que chegar nesse vídeo e conseguir ter a sua vida transformada, eu já vou estar muito feliz porque eu consegui ajudar uma pessoa. E aqui nesse canal eu quero dividir com vocês conhecimentos, coisas que eu fiz na minha vida que me ajudaram a ter transformações, mudanças incríveis. E uma delas, esse vídeo eu vou falar sobre as feridas emocionais, que eu nem sabia o que era isso, eu nem sabia que existia, o que era ferida emocional, nunca tinha ouvido falar sobre. E fui buscar conhecimento, porque Jesus disse, meu povo padece por falta de conhecimento. Você tendo conhecimento, você tem poder. E quando eu fui descobrir, fui estudar sobre, eu fui ver as minhas feridas emocionais e tudo batia comigo ali. E eu trabalhei muito em cima delas, estudei muito, fiz montei tratamentos, hoje eu estou terapeuta, mas para chegar a ser a terapeuta hoje, eu precisei passar por um caminho muito longo de dor, de ressignificação, de transformação em mim. Então, eu não nasci terapeuta. Hoje eu estou terapeuta porque eu precisei adquirir conhecimento, eu precisei buscar curas para fazer em mim. Então, eu fiz eu tive um progresso muito grande e aí eu decidi, eu falei, eu vou compartilhar os processos, as coisas que eu fiz em mim, que deram certo em mim e que do fundo do meu coração eu espero que dê certo para uma pessoa, porque, como eu falei, se uma pessoa chegar nesse vídeo e sair daqui e falar, nossa, eu entendi, e eu vou mudar, eu entendi, agora eu tenho conhecimento e agora eu tenho uma outra visão, eu sei o porquê que eu estou nesse ciclo repetitivo, por causa disso e disso. E agora eu vou mudar isso, porque eu tenho conhecimento, eu encontrei a causa do motivo de eu estar vivendo no mesmo ciclo. Então, de todos o que eu estudei, que eu busquei, uma delas foi as feridas emocionais. Eu fiz uma colinha aqui, porque eu quero seguir o que eu fiz, porque senão depois eu começo a falar e eu esqueço de detalhes, e depois eu apago o vídeo, porque eu falo, nossa, eu não falei isso. E eu me cobro nisso ainda. Então eu fiz uma cola aqui para me falar o que eu quero passar aqui, através tudo que eu coloquei aqui é o que eu quero passar. Então eu vou ler, tá? Para mim não esquecer, porque senão depois eu esqueço e, como eu falei, eu já gravei outros vídeos e eu apaguei porque não ficou do jeito que eu queria. E antes de iniciar, o conteúdo que eu vou entregar aqui, eu vou avisar vocês. Para vocês descobrirem
eu quero, tá, eu vi seu conteúdo, Tereza, e eu quero descobrir quais são as feridas emocionais que eu tenho, as quais que estão latentes em mim. Se você quiser passar por um atendimento terapêutico, dentro do atendimento eu consigo identificar as suas feridas, tá? Eu consigo identificar as feridas emocionais. Eu te mando o que saiu, quais são as suas feridas, a origem dessas feridas, se elas são de origem materna ou paterna, o estado da ferida, se ela está aflorada. Aí depois que eu fizer a análise, eu te encaminho, eu monto os tratamentos com a radiestesia, tá? Foi o que eu fiz em mim, certo? E você tem o conhecimento, tá? Eu sei que eu tenho uma ferida da rejeição relacionada à minha mãe. Você tem o conhecimento para você trabalhar em cima disso. Então, toda vez que aquela ferida voltar, porque ela vai voltar. Eu não vou falar para vocês que eu vou montar um tratamento de radiestesia e ela nunca mais vai existir. Não, isso não existe. Ela volta, porque em mim volta. Porém, hoje, quando ela volta, eu tenho consciência. Antes eu não tinha. Hoje eu tenho consciência. Hoje eu sei falar, eu já sei. É isso aqui que está acontecendo. É a ferida do abandono que ela está vindo. Aí eu simplesmente sento e falo, ok, eu sei que eu tenho você, tudo bem, porque ela é minha, não tem como eu pegar ela e jogar fora, eu não vou conseguir fazer isso. Como eu falo, é uma ferida, você machucou a sua pele, fez uma cicatriz, ela vai ficar ali. Só que você olha para ela e ela não dói mais. Ela não dói. Antes, ela estava infeccionada, ela doía 24 horas por dia. Ela estava latente. Hoje não. Hoje eu olho para ela e falo, ok. Às vezes ela quer voltar a doer, eu olho para ela e falo, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E pronto. E é isso. Então, o trabalho interno é isso, é você olhar para você, ver que você tem aquela ferida, falar, ok, eu te reconheço, eu sei, e eu me libero de você. Você não precisa comandar a minha vida. Eu comando você, tá bom? E tem outro também. Eu criei um PDF. Então, tem duas formas: ou no atendimento terapêutico, que eu faço, que eu vou fazer análise e eu te falo quais são as feridas, e aí eu monto o tratamento, e depois tem um PDF. Eu criei um PDF. Esse PDF tem em torno de 20, 30 folhas. No PDF tem todas as feridas e tem um teste. O PDF vai pegar o PDF, vai imprimir ele, você compra o PDF e você imprime ele é seu. Aí você imprime o PDF e você vai ali, vai sentar e vai estudar o que está ali e vai fazer um teste, porque tem um teste nesse PDF para identificar, para você, Tereza, eu não quero passar por um atendimento terapêutico com você, ok, tem o PDF, você compra, você imprime, você vai receber o PDF, você vai imprimir, você vai fazer o teste e ali vai ter as respostas, você vai olhar, vai identificar, eu tenho essa ferida, e tem como você trabalhar em cima dessa ferida. Então, tem o teste para você descobrir e tem como você vai trabalhar em cima dessa ferida emocional que você descobriu que você tem. Eu descobri que eu tenho 3 feridas emocionais. Você vai fazer um trabalho em cima dessas feridas. Primeiro você vai trabalhar em cima de uma, depois você vai trabalhar em cima de outra, depois você vai trabalhar em cima da outra. Um exemplo. Então, você vai fazendo aos poucos. Tipo, uma semana eu faço de uma, na outra semana eu faço de outra, como você sentir, mas não vá fazer todas as 3, um exemplo, num dia só. Primeiro você tem que tratar uma, depois a outra, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre as feridas emocionais. O que são as feridas emocionais? As feridas emocionais não são defeitos, são memórias emocionais não resolvidas, que pedem acolhimento, presença e cura. Você já percebeu que em algumas situações
se repetem na sua vida, mesmo que você faz tudo para mudar, relacionamentos que não dão certo, dificuldades financeiras, medo de se posicionar, sensação de não ser suficiente, ansiedade constante, impressão de estar sempre lutando com os mesmos problemas. Eu passei por todos esses. Muitas vezes, a origem de tudo isso não está no presente, mas está nas feridas emocionais que foram criadas ao longo da nossa história. O que são as feridas emocionais? As feridas emocionais são marcas profundas que ficam registradas na nossa mente e nas nossas emoções após experiências dolorosas. Elas geralmente começam a ser formadas ainda na infância, principalmente entre a gestação e os primeiros anos de vida. Então, a gente traz da nossa gestação. As feridas, elas já são, a gente já vai trazendo desde a gestação. Um exemplo, uma mãe, não queria, ela descobriu que estava grávida, ela não queria. Ali a criança já sente que já foi criada aquela ferida da rejeição, ela já se sente rejeitada. Os pais precisam trabalhar e tem que sair para trabalhar e deixa a criança na creche, um exemplo. A criança já se sente ali abandonada, então já pode surgir ali uma criança que se sentia abandonada porque os pais tinham que trabalhar, ela tinha que ficar com algum parente ou com o vizinho, um exemplo. E aí a criança já sente ali já cria a ferida da rejeição. Principalmente entre a gestação e os primeiros anos de vida, fase em que o nosso cérebro está aprendendo sobre quem somos e como funciona o mundo e o que podemos esperar das pessoas ao nosso redor. Uma criança interpreta tudo de forma muito intensa. Um abandono, uma rejeição, uma crítica constante, falta de acolhimento, comparações, brigas familiares, excessos de cobrança ou até a ausência emocional dos pais. Podem ser registrados como uma ameaça à sua segurança e ao seu valor. É importante lembrar que nem sempre essas situações acontecem porque os pais quiseram machucar os filhos. Muitas vezes, eles também carregavam suas próprias dores e fizeram o melhor que conseguiram com os recursos que tinham. Então, muitas vezes, os nossos pais também têm as feridas emocionais deles. E eles fizeram o melhor que eles podiam com a consciência que eles tinham. E não cabe a nós julgar, né? A gente não pode julgar, porque cada um está fazendo o seu melhor com a consciência, com a consciência, com a condição que tem naquele momento. Quando essas experiências não são compreendidas e elaboradas, elas ficam armazenadas no inconsciente e passam a influenciar pensamentos, sentimentos, comportamentos e decisões durante toda a vida adulta. É como se a mente criasse mecanismos de proteção para evitar que aquela dor fosse sentida novamente. Então você sofreu ali, vamos colocar o abandono, você sofreu o abandono. O seu inconsciente vai criar um mecanismo de proteção para você não ficar sofrendo por conta daquilo ali. Porém, o seu inconsciente, lá nele, está arquivado, está armazenado. As feridas podem afetar praticamente todas as áreas da vida. Elas influenciam na autoestima, nos relacionamentos, a vida profissional, prosperidade financeira, saúde emocional e até mesmo a forma como lidamos com os nossos sonhos e objetivos. Então, assim, elas têm um impacto muito gigantesco na nossa vida. Muitas pessoas vivem em ciclos de autossabotagem, medo de mudar,
necessidade de aprovação, dificuldade para confiar, culpa excessiva, procrastinação, perfeccionismo, insegurança ou medo do sucesso, sem perceber que esses comportamentos podem estar ligados às feridas emocionais antigas. A boa notícia é que essas feridas não precisam definir quem você é. Quando elas são reconhecidas e trabalhadas com consciência, é possível ressignificar essas experiências, desenvolver novos padrões emocionais e construir uma vida mais leve, equilibrada e saudável. Então, quando você descobre as suas feridas, você pode trabalhar em cima delas e você pode fazer uma mudança drástica na sua vida, positivamente. Curar uma ferida emocional não significa apagar o passado, mas transformar a maneira como ele influencia o seu presente e o seu futuro. Lembre-se, reconhecer uma ferida não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é o primeiro passo para recuperar suas forças, sua liberdade emocional e viver de forma mais consciente. Então vamos lá, origem. Aqui eu vou falar a origem, a causa e as causas profundas e as emoções ativas, porque depois eu vou falar de cada ferida, de uma a uma, e aí eu vou falar a origem, quais são exemplos, eu vou falar as causas, quais são exemplos, o que elas impactam na sua vida financeira, tá? Então, origem. A origem é o que aconteceu na vida da pessoa, ou seja, as experiências vividas. Então, a origem da ferida é o que aconteceu, foi o que deu início àquela ferida na pessoa. As causas profundas são as necessidades emocionais que não foram atendidas. Então, a criança tinha uma necessidade, você criança, você tinha uma necessidade e aquela necessidade não foi atendida. As crenças limitantes que a criança desenvolveu a partir dessas experiências. E o que essa experiência gerou dentro dessa criança? Emoções ativas. O que a pessoa sente repetidamente ao longo da vida. Então vamos lá, primeira ferida, ferida do abandono. Origem, exemplos da ferida do abandono. Ausência física ou emocional dos pais ou cuidadores. Separações precoces. Perdas importantes. Rejeição explícita ou velada. Pais que trabalhavam muito e eram pouco presentes. Então, essas são algumas das origens. É lógico que tem outras, mas eu trouxe aqui alguns exemplos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas algumas origens da causa da ferida do abandono. Aí vamos lá. Causas profundas. O que essa ferida do abandono causou ali na vida dessa criança? Falta de segurança emocional e proteção, falta de acolhimento, sentir que precisava se virar sozinho ou sozinha, pais emocionalmente indisponíveis, medo constante de perder quem ama. Agora, as emoções ativas da ferida do abandono. A pessoa tem medo intenso da solidão, tristeza profunda e melancolia, ansiedade, angústia, carência afetiva, sensação de vazio, medo de não ser amado ou amada, dependência emocional. As crenças limitantes que a ferida do abandono causa, as crenças limitantes, a pessoa que tem a ferida do abandono, as crenças limitantes que ela tem. Eu não sou suficiente, as pessoas sempre me deixam, sozinho ou sozinha eu não sobrevivo, preciso do outro para ser feliz, não mereço ser prioridade,
Se eu relaxar, eu serei abandonado ou abandonada. Aí eu vou falar os bloqueios energéticos que a ferida do abandono causa na vida do adulto hoje. Chakra cardíaco fragilizado, desalinhamento do chakra básico que está ligado à segurança, campo áurico estável, dificuldade de sustentar a própria energia, dependência energética das pessoas, drenagem emocional constante. Lembrando que eu estou falando algumas delas, tá? Tem mais, mas eu vou falar algumas só. Padrões comportamentais da pessoa que tem a ferida do abandono. Eu ainda estou falando da ferida do abandono, tá? Apego excessivo, a pessoa tem apego excessivo demais ao outro, medo de términos, anulação de si, a pessoa se anula, relacionamentos desequilibrados, necessidade constante de atenção, medo de dizer não, impactos em dinheiro. O que é essa ferida? A ferida do abandono, os impactos que ela causa no dinheiro e na prosperidade da vida, na vida da pessoa. Medo de empreender sozinho, dependência financeira emocional, dificuldade de sustentar os ganhos, medo de perder tudo, autoabandono financeiro, trabalhar muito e ganhar pouco, não merecimento. Aí a pessoa ela tem um não merecimento, ela sentir que não merece a abundância plena, culpa, ela se sente culpada ao prosperar, medo de crescer financeiramente e ficar sozinha, tá? Então essa foi a ferida do abandono. Agora são 5 feridas, vamos para a ferida da rejeição. A origem da ferida da rejeição. Não se sentir aceito como é, críticas constantes, comparações com irmãos e outras crianças, aquela criança que cresceu no meio ali que os pais falavam, porque o seu irmão é isso, seu irmão faz tudo certo, você não faz. Então são comparações, ali gera a ferida da rejeição. Rejeição emocional ou física, não se sentir aceito como era, falta de acolhimento e validação, pais muito críticos, perfeccionistas ou emocionalmente frios, bullying, exclusão ou humilhação que sofreu na infância. Agora, as causas profundas da ferida da rejeição: falta de pertencimento, crença de que há algo errado comigo, sentimento de inadequação, baixa autoestima, medo de não ser suficiente, medo do julgamento, medo de exposição, necessidade de agradar para ser aceito. As emoções ativas da ferida da rejeição: vergonha, medo de exposição, insegurança profunda, tristeza silenciosa, medo de julgamento, sentimento de inferioridade, a pessoa se sente inferior ao outro, crenças limitantes da ferida da rejeição: há algo errado comigo, não sou bom, boa o suficiente, se eu aparecer eu serei rejeitado, rejeitada, é melhor não ser vista, aquela pessoa que busca sempre se esconder para não ser visto. Não pertenço, eu não pertenço a essa família, eu não pertenço, então não pertencer. Eu sou um erro, às vezes a pessoa olha, né, para ela e fala, nossa, eu sou um erro. Bloqueios energéticos da ferida da rejeição: bloqueio no chakra cardíaco e no chakra laríngeo. A pessoa não consegue se expressar, não consegue falar. Dificuldade de ocupar o seu espaço. Um exemplo, ela tem um cargo numa empresa, ela tem dificuldade de ocupar aquele cargo dela. Medo de se expressar,
que está relacionada, ela não se expressa, ela tem medo, porque o chakra laríngeo dela está bloqueado. Padrões comportamentais da ferida da rejeição: isolamento, autossabotagem, procrastinação, evitar oportunidades, necessidade de agradar, fugir de ser destaque. A pessoa foge, nossa, você foi um exemplo, você foi um destaque na sua empresa, na empresa que você trabalha, e você foge daquilo, você não quer ser visto, você não quer ali aparecer. Impactos no dinheiro, na prosperidade, da ferida da rejeição. Medo de visibilidade profissional, bloqueios em vendas, dificuldade em cobrar, evitar reconhecimento, travas em crescimento financeiro, a pessoa se trava para crescer financeiramente, ela sabota o próprio sucesso dela, não merecimento, ela não tem o merecimento de viver isso, sentir que não merece ser bem pago, eu não mereço ganhar mais. Minimizar os talentos, ela vai diminuir os talentos dela. Às vezes um amigo chega e fala, nossa, você tem um talento para música, você seria um excelente cantor. Ela minimiza, não, eu não tenho, não. Ela minimiza. Desvalorizar o próprio trabalho. A pessoa chega e fala, nossa, você fez um trabalho excelente, maravilhoso. Não, meu trabalho não foi bom. Então ela vai fazendo, ela vai se desvalorizando. Agora vamos para a terceira ferida, que é a ferida da humilhação. A origem da ferida da humilhação. Lembrando que a origem são as experiências que deram início a essa ferida. Ser humilhado na infância, ser ridicularizado na frente de outras pessoas, pais muito críticos ou moralistas, excesso de controle e cobrança, críticas constantes ao seu corpo, à sua aparência, aquela criança que cresceu recebendo críticas constantes, porque ela gostava de se vestir de uma outra forma, ou porque ela tinha um corpo diferente, ela recebia muitas críticas. Ser punido, comparações frequentes com irmãos ou colegas, abusos emocionais, físicos ou psicológicos, crescer em um ambiente onde errar era inaceitável, ouvir, essa criança ouvir frases como você só faz vergonha, olha o que você fez, você é um peso, você deveria ter vergonha. Então tudo isso são a origem do que causa essa ferida. As causas da ferida da humilhação. Sentimento profundo de não ser suficiente, perda de autoestima, crenças de que existe algo errado consigo, culpa excessiva, necessidade de agradar para ser aceito, medo intenso de errar, medo de ser julgado ou exposto, repressão da própria identidade, medo de demonstrar vulnerabilidade, necessidade de perfeição para evitar críticas. Então, tudo que eu faço tem que ser perfeito, porque senão eu vou receber crítica. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ser criticado. Dificuldade em receber amor, elogios e reconhecimento. Tendência ao autossacrifício. Crença de que precisa sofrer para merecer. Eu tenho que sofrer muito para me merecer uma casa melhor, um exemplo, uma vida melhor, eu tenho que sofrer muito. Sensação constante de carregar culpa. Dificuldade em impor limites. Tendência a colocar todos acima de si. É uma pessoa que tudo que o outro faz, o outro tá certo. Eu não. Eu me fecho. Você fez um trabalho excelente. Não. O nosso trabalho do outro ficou muito melhor do que o meu. Emoções ativas da ferida da humilhação.
vergonha, culpa, tristeza, raiva reprimida, ressentimento, ansiedade, insegurança, medo de errar, medo de ser rejeitado, medo do julgamento, frustração, impotência, sentimento de inferioridade, desvalorização e solidão emocional. Crenças limitantes relacionadas à ferida da humilhação. Sou errado, errada, não posso ser livre, preciso me punir, não mereço prazer, tenho que pagar pelo que eu fiz. Bloqueios energéticos da ferida da humilhação. Chakra do plexo solar enfraquecido, baixa energia vital, autoestima comprometida, bloqueio no chakra sacral, dificuldade de receber, autopunição, autoanulação, excesso de responsabilidade, dificuldade de relaxar, autossabotagem, colocar-se sempre em último lugar, aceitar menos do que merece, impactos da ferida da humilhação no dinheiro e na prosperidade. Culpa, a pessoa sente culpa ao ganhar dinheiro, dificuldade de receber pagamentos, autossabotagem financeira, medo de prosperar, relação sofrida com dinheiro, que me ganhar dinheiro eu tenho que sofrer muito. Não merecimento, a pessoa sentir que não merece prazer, conforto e abundância. Então, ela tem aquele não merecimento, assim, eu não mereço prazer, eu não mereço conforto, eu não mereço abundância, tá? Então, essa foi, agora vamos para a quarta ferida, que é a ferida da traição. A origem da ferida da traição. Quebra de confiança por pessoas importantes, promessas constantes não cumpridas, mentiras frequentes dentro da família, pais ou cuidadores emocionalmente instáveis, traições entre os pais presenciadas pela criança, abandono de responsabilidade, sentir-se enganado, manipulado ou iludido, preferência dos pais por outro filho, ser usado apenas quando era conveniente, falsas promessas de carinho, atenção ou presença, crescer sem segurança emocional. Agora vamos à causa profunda da ferida da traição. Perda de... Lembrando que a causa profunda são as programações que estão no inconsciente, tá? Perda da confiança nas pessoas, necessidade de controlar tudo para evitar novas decepções, medo intenso de ser enganado novamente, crença de que ninguém é confiável, necessidade de estar sempre no comando, hipervigilância constante, dificuldade em delegar as responsabilidades, dificuldade em confiar até mesmo na pessoa que ama, necessidade de provar o seu valor o tempo todo, medo de demonstrar a sua vulnerabilidade, crença de que eu preciso resolver tudo sozinho, dificuldade em me perdoar, crença de que se eu perder o controle, eu serei machucado novamente, medo inconsciente de ser abandonado ou trocado. Agora vamos às feridas ativas da ferida da traição. Raiva, desconfiança, medo de ser enganado, medo de traição, ciúmes, insegurança, ansiedade, frustração, ressentimento, irritação constante, impaciência, tristeza profunda, sensação de injustiça,
tensão constante, necessidade de controle, medo da rejeição, medo de perder quem ama, sentimento de abandono, dificuldade em relaxar, angústia. Agora vamos falar das crenças limitantes relacionadas à ferida da traição. Não posso confiar em ninguém. Se eu não controlar, serei traído ou traída. As pessoas decepcionam. Tenho que estar sempre no comando. Se eu baixar a guarda, eu perco. Confiar no outro é perigoso. Bloqueios energéticos da ferida da traição. Excesso de energia no plexo solar, rigidez emocional, bloqueio na entrega, dificuldade de fluir, campo energético tenso. Aí os padrões comportamentais dessa pessoa, de uma pessoa que tem a ferida da traição, necessidade de controle, dificuldade em delegar, ciúmes excessivos, relações de poder, dificuldade de parceria, impactos que a ferida da traição trazem na vida da pessoa, no dinheiro e na prosperidade. Medo de sociedade, a pessoa não confia, dificuldade em confiar em clientes, sobrecarga profissional, dificuldade de escalar os ganhos, a pessoa trabalha sozinha por medo, tensão constante com dinheiro, o não merecimento, o não merecimento dela é sentir que relaxar é perder. Se eu parar para relaxar, eu vou perder. Medo de receber sem esforço extremo, eu preciso fazer muito esforço para mim receber. Essa foi a nossa quarta ferida. Vamos para a quinta ferida, a ferida da injustiça. A origem da ferida da injustiça. Crescer em um ambiente frio, rígido e pouco afetuoso, pais muito exigentes e perfeccionistas, amor demonstrado apenas quando havia bom desempenho, cobranças excessivas desde a infância, falta de reconhecimento pelos seus esforços, comparações constante entre irmãos, colegas e outras crianças, ser punido por demonstrar tristeza, medo ou fragilidade, receber críticas com mais frequências do que elogio, regras rígidas e excesso de disciplina, necessidade de amadurecer muito cedo, sentir que precisava ser forte o tempo todo, não se sentir ouvido, compreendido e valorizado. Então essas são as origens da ferida da injustiça. Vamos para as causas profundas da ferida da injustiça. Crença de que precisa ser perfeito para ser amado, associação entre valor pessoal e desempenho, medo de errar ou fracassar, repressão das próprias emoções, aquela pessoa que não demonstra as emoções, que fica reprimindo ali para ela, dificuldade em demonstrar vulnerabilidade, necessidade constante de aprovação, autocobrança excessiva, perfeccionismo, rigidez consigo mesmo e com os outros, dificuldade em pedir ajuda, necessidade de controlar as emoções, crença de que sentir é sinal de fraqueza. Porque se eu tô triste, eu tô me sentindo triste, é fraqueza, eu não posso ser fraco. Dificuldade em descansar sem sentir culpa, emoções ativas relacionadas à ferida da injustiça, raiva contida, frustração, tristeza reprimida, insegurança, ansiedade, medo de errar, medo de fracassar, medo de decepcionar, culpa, vergonha ao falhar, rigidez emocional, irritação, ressentimento, sensação de não ser suficiente,
sensação de nunca fazer o bastante. Eu faço, mas sempre está faltando alguma coisa. Exaustão emocional, estresse constante, dificuldade em receber carinhos e elogios, necessidade constante de provar o seu valor, medo de perder o controle, as crenças limitantes relacionadas à ferida da injustiça. Eu preciso ser perfeito, perfeita. Não posso errar. Sentir é fraqueza. Se eu tô triste, eu tô me sentindo triste, isso é uma fraqueza. Tenho que dar conta de tudo. Descansar é errado. Eu só tenho valor pelo que eu faço. Bloqueios energéticos da ferida da injustiça. Bloqueio no chakra cardíaco, rigidez no campo energético, dificuldade de relaxamento. O corpo vive em estado de tensão, desconexão emocional e excesso de controle mental. Padrões comportamentais da ferida da injustiça. Perfeccionismo. Autocrítica severa, a pessoa se autocritica muito. Dificuldade de pedir ajuda. Rigidez consigo e com o outro. Excesso de responsabilidade e negação das próprias emoções. Os impactos da ferida da injustiça no dinheiro e na prosperidade. Trabalhar demais e aproveitar pouco, dificuldade de receber ajuda, prosperar com sofrimento, tem que sofrer muito para ter dinheiro, bloqueio, a pessoa tem um bloqueio em receber com leveza, medo de perder o controle, relação rígida com o dinheiro, não merecimento. Qual é o não merecimento da ferida da injustiça? Acreditar que precisa sofrer para merecer, eu tenho que sofrer muito, eu tenho que ralar muito para me ter alguma coisa. Visão integrativa. Então, essas foram as feridas, deixa eu ver, essas foram as feridas, as 5 feridas emocionais, tá? Tem um livro, aqui eu falei algumas coisas, tá? Se você pode buscar, estudar, você vai encontrar muito conteúdo na internet. Tem um livro, As 5 Feridas Emocionais, que é da Lise Bourbeau, eu acho que é assim que fala. Nesse livro, ela explica tudo, tá? Se você tiver interesse, leia o livro. Tem audiobook também aqui no YouTube, você pode ouvir o audiobook, você pode ler o livro, porque ali ela fala, ela explica tudo, ela fala as fases em que foi criada, ela aprofunda mais. Aqui eu fiz um resumo por cima, porque eu queria passar para vocês um pouco do conhecimento, mas tem muita coisa. E é claro, eu fiz em cima do conhecimento que eu tenho. Lembrando que, como eu sempre falo, o que eu conheço é uma gota, o que eu ignoro é um oceano. Então, eu fiz em cima do meu conhecimento. É claro que, se você for estudar, você vai, né, buscar o conhecimento, você vai ter outra visão, porque você tem, né, a sua visão é outra. Eu fiz em cima da minha visão, do meu entendimento. Cada um tem o seu entendimento. E eu decidi fazer esse vídeo, e como eu falei, quando eu entrei nesse caminho, eu nem sabia se existia, o que era ferida emocional. E depois eu fui ver o tanto que elas impactavam na minha vida. E eu comecei a estudar, né, como eu falei no início do vídeo, eu comecei a estudar, e eu montei tratamentos para mim, eu descobri as minhas feridas, eu montei tratamentos com radiestesia, criei o PDF, que eu falei lá no início do vídeo, eu criei o PDF e eu fiz o teste e eu fui fazendo. Então, são coisas que eu fiz em mim que deram certo para mim, que me ajudaram muito e de todo o meu coração. Eu espero que ajude pelo menos uma pessoa, porque como eu falei, se você sair desse vídeo aqui, assim, nossa, Tereza, eu vi que, nossa, eu fui encaixando ali, eu tenho essa ferida.
Agora você já sabe o impacto que elas causam na sua vida financeira, a origem de cada ferida, né? As emoções. Então você já sabe. Eu tenho um exemplo. Eu me identifiquei com a ferida do abandono. Você já sabe. Eu tenho a ferida do abandono. Então eu vou trabalhar em cima dela. A intenção é essa, é ajudar as pessoas a melhorar, porque ninguém merece, de verdade, gente. Ninguém merece ficar sofrendo e ficar dando voltas em volta do próprio rabo, igual um cachorro brincando aqui com o rabo, assim, ninguém merece. Eu passei muito por isso e eu falei, não, eu mudei em mim e eu espero que eu consiga ajudar outras pessoas, né, de coração. E lembrando, se você quiser passar por um atendimento, tá, dentro do atendimento, eu consigo identificar as suas feridas, te mando uma análise de todas elas, o que saiu, tudo, a origem da ferida, é a origem paterna, a origem materna, o estado da ferida, em qual estado ela está, e depois eu monto os tratamentos com radiestesia para ajudar, tá? Te mando ali, monto o tratamento e te mando os comandos para você também fazendo, porque lembre-se, 5% é parte do terapeuta, 95% é parte da pessoa. Não adianta você chegar, isso em qualquer lugar, você chegar no atendimento e falar, agora tá, você descobriu que eu tenho tal ferida, eu não vou ter mais. Não, a minha parte é 5%, você tem que trabalhar em cima daquilo. É igual eu falo, você tá com problema de coração, por exemplo. Você vai no cardiologista, o melhor cardiologista do mundo, e ele te passa um medicamento, e ele fala pra você tá com um problema no coração, e te dá o medicamento. E você sai de lá e não compra o medicamento. Não vai resolver, porque ele identificou, ele ajudou você, ele identificou o problema seu no coração, mas você precisa fazer o tratamento, tá bom? E depois eu tenho o PDF, que é em torno de 30 páginas, onde eu falo de todas as feridas e tem um teste. Embaixo, no final de cada ferida tem um teste ali para você ver. Você vai fazer o teste, você vai ver qual ferida, porque todos nós temos as feridas emocionais. Todos nós, tá? Ou uma, ou duas, ou três, ou cinco, mas temos, infelizmente temos. E ali você vai fazer o teste, você vai ver e você vai trabalhar. Você vai, no PDF já tem ali ensinando o que você precisa fazer para trabalhar em cima daquela ferida emocional. Você vai fazer uma semana. Um exemplo, estou falando uma semana, mas dependendo do grau da sua ferida, ali, eu quero fazer um mês. Faça um mês. Faz ali, você vai fazer o processo, você vai trabalhar em cima daquela ferida. Agora eu vou para a segunda, eu descobri que eu tenho 3 feridas, agora eu vou para a segunda ferida. Você vai trabalhar em cima daquela segunda ferida. E assim sucessivamente, tá bom? Então, espero que esse vídeo, o conteúdo desse vídeo, possa te ajudar e que você faça transformações incríveis na sua vida, tá?